Caixa ou bancos privados no financiamento imobiliário? Qual que é o melhor? Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje a gente está aqui para falar então das diferenças e como fazer para você poder optar ou ver qual se encaixa mais para o seu caso, no caso do financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal e pelos bancos privados, pelo Itaú, Bradesco e Santander. Estou fazendo um comparativo desses quatro, porque são os maiores que dominam o mercado de financiamento imobiliário. E a gente pega depois Banco do Brasil, ele é muito parecido com a Caixa na hora de você optar, porque as políticas são mais ou menos as mesmas, tá? Então, para a gente deixar assim, um negócio mais compacto, mas também bem abrangente, vamos usar esses bancos como referência, que são, né, os maiores e que também têm a mesma linha de trabalho, todos aqui, nesse caso que eu vou falar para vocês, todos de financiamento pelo SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, ou seja, financiamentos de imóveis de até R$1,5 milhão. Mas antes de continuar, já deixa o like pra gente aqui, se inscreve no canal. Maravilha! Agora então vamos falar das diferenças entre cada um, vamos no ponto a ponto, daqui desde a hora inicial, quando você começa a buscar lá financiamento, o que é a primeira coisa que a pessoa pensa, que ela quer buscar, né? É taxa mais barata. Então vamos falar sobre as taxas e as diferenças delas aí entre cada banco, tá? Entre a Caixa e entre os bancos privados. Para começar, hoje a Caixa no SFH, ela tá com taxas que vão de 9,79 até 9,99. Presta atenção, aqui eu estou excluindo Minha Casa Minha Vida, tá? Que faz parte do SFH também, mas eu não estou comparando programas sociais que tem subsídio. Então, vamos pegar financiamento normal daquela pessoa que não se encaixa no Minha Casa Minha Vida e que busca um imóvel aí de até R$1,5 milhão, tá? Então, a gente está falando aí da grande parte da população que vai atrás de financiamento imobiliário. Estou tirando dessa conta também lá os programas ligados ao FGTS, o Procotista, por exemplo, que acabam tendo um certo subsídio e é só a Caixa que trabalha, e aí então não tem como a gente comparar com os outros. Então vamos na base ali, no normalzão, no feijão com arroz, né? Então são os financiamentos normais aí do SFH, tá? Então, Caixa vai trabalhar com taxas que vão de 9,79, 9,89 e 9,99. Qual a diferença dessas três taxas? 9,99, aquele cliente que faz o financiamento pela Caixa, porém não tem relacionamento com o banco. Ele não quer ter relacionamento com o banco, fica com a taxa 9,99. Cliente com taxa 9,89, aquele cliente que tem relacionamento com a Caixa, tem uma conta aberta, tem um certo grau de relacionamento, mas para por ali, tá? Então ele tem o débito, tem a conta aberta, pagamento por débito em conta, tem alguns produtos contratados e só. E o 9,79, ele é exclusivo para clientes que recebem salário pela Caixa, então que cumprem os últimos pontos dos outros, né? Quer dizer, você tem um relacionamento, tem alguns produtos contratados e você tem também ali, faz a portabilidade dos seus salários, você não recebe por lá, então se você já recebe pela Caixa. Então fica com taxa de 9,79 hoje, tá? Estamos falando agora de setembro de 2024. Comparando então com os bancos privados, a gente tem taxas que vão de 10,39 até 12,29. Putz, mas aí já assusta porque é uma diferença gigantesca, mas vamos lá. A média, grande média, da grande maioria dos financiamentos hoje que estão sendo concedidos estão saindo com 10,49, tá? No máximo 10,99. Tá difícil um financiamento que fica aí com uma taxa maior que essa. São casos específicos de clientes que às vezes a gente teve dificuldade de aprovação, então clientes que às vezes têm um pouco mais de risco e o banco então eleva um pouco mais a taxa. Mas na média, estamos emitindo bastante com taxa 10,49, ou seja, dá uma diferença de 0,6, 0,5 em relação à Caixa. Não é uma diferença tão grande se você pensar num contexto geral, tá? Pensar que a gente está falando entre bancos privados e um banco público. Então, beleza. Então, a gente tem bancos privados, então, com taxa a partir de 10,39, e aí eu vou falar para você hoje é Itaú, que está com 10,39 para alguns clientes, não é para todo mundo, mas tem que ser um cliente com bom relacionamento, uma conta legal, tal, e dependendo do valor do imóvel também, do valor do financiamento. Santander está com taxa de 10,49 até 12,29, Santander que tem essa maior amplitude aí das taxas, né? E o Bradesco que está na taxa de 10,49 até 11,19, 11,9, mais ou menos, dependendo do caso. A grande maioria deles sai com 10,49, a gente consegue aprovação com 10,49, tá? Então, já tem uma noção legal aí referente a taxas. A gente já teve outros vídeos aqui falando, né, no passado sobre o comparativo de Caixa com o banco privado, ou mesmo falando só dos bancos privados, ou falando só da Caixa, mas tem um ponto que a gente sempre deixou passar, que aí eu me tentei dessa vez, que é referente a gente falar sobre price e saque. Tem vídeos específicos sobre price e saque, explicando funcionamento, papapá, mas esse aqui eu queria falar para você o seguinte, como cada um deles trabalha especificamente com a price.
Porque tudo isso que eu estou te falando, né, de taxa, isso se aplica a saque principalmente, a Price também, mas você vai ver que a Price tem algumas particularidades dependendo do banco. E as diferenças principais estão em taxa de juros, comprovação de renda e percentual máximo de financiamento. Caixa começa com 9,79, 9,89, 9,99, como eu falei, nas duas tabelas. Maravilha, não tem diferença. O que tem diferença? Na tabela Price, a Caixa financia no máximo 70% do valor do imóvel, enquanto na tabela Saque, a Caixa financia no máximo 80%. Comprovação de renda. Então, na Price, você precisa comprovar a renda 3 vezes o valor da primeira prestação na Caixa. Assim como na Saque também. Então, Saque, Price, Caixa, 3 vezes o valor da primeira prestação. Matou, é isso aí. Agora, referente aos bancos privados. Bancos privados, eu vou falar um por um, porque é mais fácil, que isso varia bastante. Primeiro ponto, Itaú. Itaú não financia pela Price. Então, ele tem a opção da Saque e tem a opção na tabela Mix, que é ali uma mistura de Saque com Price, que eu já adianto para você que não vale a pena, que a taxa já é mais alta. Então, é um monte de fatores assim que é feito ali justamente, né, basicamente, para o banco cumprir a legislação, que é de oferecer duas opções de financiamento, que é duas opções, né, de tabelas de financiamento. Mas não vale a pena, tá? Não vale a pena essa Mix. A gente nem fez vídeo falando dela aqui, porque ninguém contrata. A hora que você vai ver, ela fica bem mais cara, não vale a pena mesmo. Bradesco na Price faz, então, máximo de 80% de financiamento, taxa 10,49. Pô, até aí show de bola, não manteve nada. Problema, para você contratar na Price pelo Bradesco, para você conseguir a sua aprovação na Price, você precisa comprovar 6 vezes o valor da prestação inicial. É muita renda para comprovar. Então você tem ali, enquanto numa parcela inicial, por exemplo, de 3 mil, nos outros bancos, na Caixa, você teria que comprovar aí, 9 mil reais para aprovação do seu financiamento. No Brasil você vai ter que comprovar 18, né? Então dificulta bastante. Santander na Price, financia 80%, comprovação de renda de 3 vezes, mesmas coisas, ponto. Negativíssimo, na verdade. Na Price e no Santander, a taxa é muito mais alta do que na Saque. Não tem, assim, um padrão, porque varia um pouco de cliente para cliente, mas enquanto, por exemplo, um cliente pega 10,49 na Saque, esse mesmo cliente vai pegar 12,29 na Price, entendeu? Então, assim, diferença gritante que se quem vai atrás da Price é porque tem parcela fixa, né? Não falei dessa diferença, mas Price tem parcela fixa, Saque tem parcela decrescente. Saque sempre começa com a mesma taxa de juros, com a parcela inicial mais alta do que a Price, tá? E vai baixando mês a mês. Então, quem vai atrás da Price é porque quer uma parcela inicial mais barata. Esse é o ponto, essa é uma grande diferença, né? Não que compense a questão de juros ao longo do tempo, não compensa em relação a saque. Mas, se você quer uma prestação inicial mais barata, aí a Price vale a pena ali no começo, tá? Nesse começo, o Santander ele põe a taxa da Price muito mais alta do que da Saque. Então aí matou a vantagem, né? Acabou ali. Ela basicamente vai ficar quase a mesma coisa uma da outra, então direcionando o cliente para pegar a Saque. Por que os bancos fazem isso, né? Por que os bancos fazem com que o cliente pegue a Saque ao invés da Price? Porque é mais seguro, tá? E é mais seguro para os dois lados. Para o comprador, porque ele está pagando ali mais da amortização do financiamento, né? Então do saldo devedor dele com a Saque, ele abate mais do que na Price no início do financiamento. Então faz com que o banco tenha, com que ele consiga reduzir o seu saldo devedor mais rápido e o banco tenha mais segurança com isso, tá? E, né, para o banco, questão de taxa de juros, ele vai estar recebendo da mesma forma os juros. Então para o banco, o que acontece é o seguinte, que o cliente ele está abatendo mais rápido do seu saldo devedor. Quanto menos o cliente deve para o banco, mais liquidez o imóvel tem no caso de inadimplência. Esse é o motivo, não é porque o banco é bonzinho, quer que você pague mais rápido, é porque o banco vai ter mais liquidez no caso de você deixar de pagar. A gente já tem vídeos aqui com explicação detalhada dessa parte de saque, price, depois você dá uma olhada lá no canal, tem bastante coisa sobre isso, tá? Prazo máximo do financiamento na tabela saque, na Caixa e nos bancos privados é o mesmo, é 420 meses, ou seja, 35 anos, ou a diferença da sua idade até você completar 80 anos. Então, se você tem 60 anos, por exemplo, seu prazo máximo vai ser 20 anos, tá? Beleza? Isso é na Saque. Na Price, a diferença que tem é que na Caixa, especificamente, o prazo máximo vai para 30 anos e não 35, né? 360 meses, tá? Então, seu prazo máximo funciona aí no SFH nessas duas modalidades. Financiamento de documentação. Então você está ali fazendo o seu financiamento, né? Aquele dinheiro que vai cair na conta do vendedor, você sabe que você vai ter que pagar lá depois no final o ITBI, que é o imposto municipal que você paga para a prefeitura, geralmente é imposto de transmissão de bens imóveis, né? E tem também o cartório, a taxa de registro do cartório de imóveis, então você tem uma despesa ali
que na conta total varia de 3, 4%, 4,5%, mais ou menos, tá? Então, os bancos privados financiam até 5% do valor do imóvel para você incluir no seu financiamento, para você poder pagar lá essas despesas. Sendo que Santander e Bradesco financiam isso. E aí você recebe esse valor logo depois da assinatura do contrato para você ir lá e bancar o registro. E o Itaú vai te pagar isso daí como reembolso de documentação, tá? Então você tem que ter o dinheiro para pagar na frente, o Itaú então depois te devolve esses 5%. Ah, mas eu gastei menos de 5%. Não tem problema, que o dinheiro fica com você, se você quiser, pode fazer o que você quiser com ele. Inclusive você pode antecipar a prestação, né, se tiver sobrado muito. Mas o valor é 5%. Mas um detalhe, só vão incluir esses 5% se você tiver margem, tá? Se você estiver financiando 70%, beleza, você tem margem para incluir. Se você já estiver financiando o topo, os 80%, você não vai conseguir incluir, tá? Então, de entender o caso ali, ver se é vantajoso. Às vezes compensa você fazer uma jogada de número, aumentar um pouco o financiamento para o vendedor para você segurar aquele valor que você pagaria de entrada. E então poder pagar a documentação e tal. E se você estiver precisando de ajuda, quer entender esses negócios aí, no seu caso, você procura a gente que te ajuda em todas as etapas, todos os pontos, tá? Tudo sem custo nenhum. E a gente faz o seu financiamento aqui, você acompanhando do início até o final, com uma assessoria total profissional no seu caso. Então, as mesmas taxas e condições que você tivesse contratado direto na agência, ou às vezes até melhores com a gente, tá? E aí eu vou falar depois para frente aqui de um desconto muito legal que a gente consegue para você também. Mas então, você para financiar a documentação tem que ter aí tem que estar, né, dentro dessa margem aí dos 80%, e você consegue. Na Caixa não dá para financiar a documentação, não dá, tá? Você teria que mesmo fazer essa jogada de números aí de diminuir de aumentar o valor financiado para o vendedor, mas desde que você tenha margem para isso, não esteja financiando mais, não queira financiar mais do que 80% do valor do imóvel. Ponto legal, o Itaú em alguns casos faz financiamento de até 90% do valor do imóvel, tá? A gente tem que entrar no caso a caso para ver se a gente consegue para você, mas é possível sim hoje em dia. Mais um ponto para a gente comparar aqui, se você está com pressa no seu financiamento, se você tem prazo apertado, aí eu recomendo que você vá para os bancos privados, principalmente Itaú ou Santander, tá? Bradesco e Caixa, eles têm um prazo um pouco mais alongado aí, dependendo do caso, dependendo de onde você está fazendo também, tá? Então é bom buscar um especialista para te ajudar nisso daí, tá? Lembra da gente que a gente está aqui para isso. Mas, basicamente, Itaú e Santander são bem mais rápidos do que Caixa e Bradesco, de maneira geral. As tarifas para contratação do financiamento. Aqui eu vou te falar a diferença, então, entre quanto você gastaria para contratar o seu financiamento pela Caixa e pelos bancos privados, tá? Vamos lá, falando da Caixa primeiro, então, você vai ter um custo médio de 2% do valor do imóvel ou do valor do financiamento, dependendo do seu correspondente, da sua agência, principalmente, que a agência meio que define isso, tá? Então ali você vai ter, vamos supor que você está pegando um financiamento de 200 mil reais, você vai ter um custo de 4 mil. 250 mil, você vai ter um custo de 5 mil, mais ou menos, tá? Dentro desse valor, geralmente está a tarifa da avaliação do imóvel antecipada, que é aqueles 750 reais que você vai pagar antes do engenheiro ir. E esses 750, se der algum problema no seu financiamento, eles não são reembolsáveis, tá? Já era. E aí, beleza, pagou os 750. Lá no final, na assinatura do contrato, você vai pagar essa diferença desses 750 para os 2%. Então, num financiamento de 250 mil, você pagaria 5 mil. Você já pagou 750, você vai ter que pagar 4.250 na assinatura do contrato, que a Caixa, a agência, vai reverter em produtos, uma parte em produtos para você. Que são esses produtos? Seguro, capitalização, essas coisas todas que você está morrendo de vontade de contratar na hora de fazer o teu financiamento imobiliário, né? Então, infelizmente, tem essas tarifas aí, não tem muito por onde fugir, tá? E aí, nos bancos privados, quais são os custos que você tem? As suas despesas são exclusivamente com a tarifa de avaliação do imóvel, que variam nos bancos privados de R$ 1.850 até R$ 2.115, 114, tá? Esse valor, de 1.850 a 2.200. Essa média aí entre os bancos privados. Santander, 1.850, Itaú, 1.950, Bradesco, 2.114, é isso, tá? E aí, então, esse valor você só vai pagar depois da emissão do contrato, que vai ser débito direto na tua conta pelo banco, e acabou, não tem mais despesa nenhuma. Ponto muito legal, muito positivo nisso daí. Se você está querendo fazer o seu financiamento, fazer com a gente aqui da CSM, tá? A gente faz todo o processo para você e nessa tarifa de avaliação do imóvel, a gente consegue um desconto para você que vai de 20% até 100% dela, tá? Na grande maioria dos casos, a gente consegue um médio de 30%, 40%, 50%, mas a gente vai sempre brigar para conseguir o máximo de desconto para você, tá? Então entre em contato com a gente aqui,
que além de você ter esse desconto, a gente tem todo o acompanhamento do seu processo de ponta a ponta, você não tem dor de cabeça, tá? Então você entra em contato com a gente pelo contato que está na descrição do vídeo, nos comentários, ou que é o nosso WhatsApp aqui, o 13997091012, ou pelo nosso site, www.csmassessoria.com.br. Vai ser um prazer falar com você, entender o teu caso e te ajudar nesse caminho aí. E ainda você vai ter as mesmas condições da agência, com mega desconto aí nos bancos privados, principalmente que o desconto é maior, eu já vou cantando a bola para você, pelo Itaú e Santander, tá? Maior do que o do Bradesco, mas a gente tenta ver o máximo possível para você em todos os casos. Um outro ponto importante aqui, referente à renegociação de taxa. O que é isso? Contratei hoje, daqui um ano, daqui 6 meses, os juros baixaram no mercado. Pô, eu quero pegar esse juro mais baixo, como que eu faço? Você tem, então, uma maneira de negociar com o seu banco, aquele que financiou o seu imóvel, para renegociar aquelas taxas, né? Para tentar baixar a sua taxa. E tem a maneira correta de fazer isso, não é simplesmente você pedir para o banco. A gente aqui faz todo esse processo para você, esse monitoramento. Seja daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. A gente vai acompanhar o seu processo até o final. Então, toda vez que tiver possibilidade de reduzir as suas taxas, a gente vai te avisar e te passar o passo a passo, dar tudo certinho para você conseguir essa redução no seu financiamento. Isso daí você consegue nos bancos privados, a Caixa não renegocia. Então, esse é o ponto da diferença que eu ia falar para você. A Caixa futuramente você não consegue renegociar ou é muito mais difícil de você renegociar a taxa. Já nos bancos privados a gente consegue isso daí, tá? Então, ponto importante para você pensar se você tem a ideia de ficar aí no médio, longo prazo com o teu financiamento. E aí também para falar, muito importante, afinal de contas, desses aí, beleza, já sei todos os pontos, mas qual é o banco ideal para mim? O banco ideal para você é aquele, primeiro, que aprova o seu financiamento. Então não adianta você achar, ser apaixonado por determinado banco que ele não aprovar o seu crédito, e você vai no outro que você não gosta muito e ele aprova. O ponto é, qual é o ideal para o seu perfil? Se você é assalariado, você tem muito mais facilidade de aprovação pela Caixa, porque ela utiliza renda formal, ou seja, olerite, imposto de renda, para comprovação. Ela só aceita renda formal, na verdade, para comprovação da sua renda. Então, os assalariados têm ali caminho meio que mais aberto na Caixa, né? Não que seja diferente nos bancos privados, os assalariados é mais fácil em todos os bancos, tá? Porque tem ali como comprovar. Já para profissional liberal e autônomo, o negócio é mais fácil de aprovação nos bancos privados, porque eles aceitam mais questão de movimentação bancária e também de histórico já de crédito. Então, não vão, na maioria das vezes, nem olhar a tua renda, tá? A tua movimentação. Isso se você, lógico, tiver um histórico bonitinho. A gente consegue fazer toda essa análise para você te ajudar nisso. E referente também à questão dos empresários, acaba sendo mais fácil pelos bancos privados. A não ser que você tenha um imposto de renda bem declarado, tudo certinho, que aí também abre suas portas na Caixa, tá? Então, isso é um ponto para se analisar. Se tem alguma dúvida, um comentário pontual, deixa aqui pra gente. Foi um prazer responder um por um. Eu faço questão, às vezes demora 1, 2 dias, mas a gente responde todos, tá? Se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever aqui para você ter acesso toda semana a 2 vídeos com o melhor conteúdo de financiamento imobiliário. Muita coisa que a gente já tem aqui também. Dá uma olhada lá aqui no canal. Tem muita coisa legal. Deixa o like pra gente se gostou do vídeo. E para você que ficou comigo aqui até o final, mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.